A arma mais poderosa nas mãos do opressor é a mente do oprimido. Esta é uma das frases de um dos ativistas mais importantes na luta contra o apartheid, regime de forte repressão e segregação racial instituído pelo governo da África do Sul. Olá pessoal, eu sou o Ubi e esse é o canal O Contradizente. No vídeo de hoje, vamos conhecer alguns dos fatos mais importantes que marcaram a incrível trajetória de vida de Steve Biko. Eu estou começando agora no YouTube, então se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixe seu like e se inscreva no canal, que em breve trarei mais conteúdo interessante para você. Steve Biko nasceu em 18 de dezembro de 1946, na cidade de King Williams. A cidade fica na província de Eastern Cape, na África do Sul. Filho de Zingai Matthew Biko e Alice Biko, Steve era o terceiro de 4 irmãos. O pai de Steve era funcionário do governo e sua mãe empregada doméstica. As condições financeiras não eram muito favoráveis para a família, o que ficou ainda pior quando, com apenas 4 anos de idade, Biko perdeu seu pai para uma doença. A sua grande referência, então, passou a ser a sua mãe, que lutava para sustentar os 4 filhos com o emprego que tinha em um hospital. Superado das dificuldades da infância, o agora jovem, já com seus 15 anos de idade, em 1963, Steve Biko foi aceito no colégio Lovedale College, uma instituição missionária na qual Kaya, seu irmão mais velho, tinha sido matriculado um ano antes. Mais tarde, naquele mesmo ano, os 2 irmãos, juntamente com outros 50 alunos, foram presos por suspeita de serem partidários da divisão ilegal POCO, do Congresso Pan-Africano. Steve foi interrogado pela polícia e, apesar da falta de evidências de que ele tinha qualquer inclinação política, ele foi expulso e entrou para a lista negra de todas as escolas do governo. Este evento fez crescer ainda mais o seu espírito revolucionário, passando a fazer parte de movimentos estudantis que lutavam contra o regime repressor. Em 1968, Biko ajudou a fundar a Organização dos Estudantes Sul-Africanos, que visava a união dos estudantes universitários em uma consciência negra. Em nosso manifesto político, definimos os negros como aqueles que, por lei ou tradição, são discriminados política, econômica e socialmente como um grupo na sociedade sul-africana e que se identificam como uma unidade na luta pela realização das suas aspirações. Tal definição manifesta para nós alguns pontos. Ser negro não é uma questão de pigmentação, mas o reflexo de uma atitude mental. Pela mera descrição de si mesmo como negro, já se começa a trilhar o caminho rumo à emancipação. Já se está comprometido com a luta contra todas as forças que procuram usar a negritude como um rótulo que determina a subserviência. À medida que foi ganhando notoriedade com seu ativismo, Biko passou a ser visto como uma ameaça ao regime e passou a ser perseguido. Em 1973, foi banido pelo governo do apartheid e não estava autorizado a falar com mais de uma pessoa. Ou seja, ele não poderia falar em público, também não poderia falar na mídia e ninguém poderia citar ou replicar as suas falas e discursos. O seu trânsito pelo país também foi restrito, limitando-se à região do Cabo Oriental, a sua terra natal. Apesar das restrições e perseguições, Biko teve um papel importante na organização dos protestos que culminou com a revolta de Soweto em 16 de junho de 1976. Evento este que se tornou uma das páginas mais terríveis da história da humanidade, onde cerca de 15 a 20 mil estudantes marchavam pacificamente pelo bairro de Soweto, em direção a um estádio aberto onde haveria um comício, quando foram interceptados pelas tropas do governo, que dispararam armas automáticas em direção aos manifestantes. Estimativas não oficiais calculam que em torno de 700 jovens foram assassinados e outros 4.000 ficaram feridos. Dentre as vítimas estava um jovem Hector Peterson, de 13 anos, que fora morto por policiais.
O jovem acabou se tornando um símbolo do massacre, e em memória dessa data, em 1991, foi instituído o Dia da Criança Africana, pela Organização da Unidade Africana. Em 18 de agosto de 1977, Biko foi preso em uma barreira policial e interrogado por policiais em Port Elizabeth. O interrogatório durou 22 horas e incluiu sessões de tortura e espancamentos, o que o levaram a um estado de coma. Em 11 de setembro de 1977, a polícia o carregou nas costas de um Land Rover, nu e contido em algemas, para levá-lo para uma prisão com instalações hospitalares. Ele já estava quase morto devido às lesões anteriores e morreu logo após a sua chegada na prisão, no dia 12 de setembro. Inicialmente, a polícia alegou que Steven havia morrido devido a uma greve de fome, o que foi logo desmentido pela autópsia, que apontou múltiplas escoriações como motivo da morte por uma hemorragia cerebral maciça devido aos ferimentos na cabeça. O jornalista e editor Donald Woods, que era amigo pessoal de Biko, expôs a verdade sobre a sua morte e a natureza repressiva do governo do apartheid. A notícia da morte de Biko gerou uma grande comoção, inclusive tendo seu funeral assistido por mais de 10 mil pessoas, dentre elas embaixadores, diplomatas dos Estados Unidos e da Europa Ocidental. Mais tarde, o jornalista branco sul-africano e amigo de Steve, Donald Woods, refugiado na Inglaterra, escreveu o livro Biko. Esse livro foi transformado em um filme chamado Cry Freedom, que foi estrelado por Denzel Washington. No ano de 1980, o cantor e compositor Peter Gabriel fez uma homenagem a Steve Biko com a canção Biko. O legado de Steve Biko ainda permanece vivo, não somente nos fóruns de debate em faculdades, mas em todas as áreas da sociedade. Na luta pelo direito, pela representatividade de toda a comunidade negra em todas as partes do mundo, com várias instituições de apoio, não somente na África do Sul, mas Europa Ocidental e até mesmo do Brasil, que hoje carregam o seu nome. A profundidade das suas ideias são ferramentas importantes para a evolução da humanidade enquanto sociedade. Se você gostou do vídeo, você pode me ajudar deixando seu like e se inscrevendo no canal. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.